Acho que todo mundo tem uma época que marcou muito, né? Pra mim, acho que ali o final dos anos 90, quem acompanha aqui o canal, sabe que foi uma época muito importante pra mim. Ano passado eu fiz um vídeo sobre os filmes de 1998 que me marcaram, justamente quando os filmes de 98 tinham completado 25 anos, e agora pra 2024, não poderia deixar de fazer também dos filmes que me marcaram de 1999. Todos os filmes que estão completando aí 25 anos agora em 2024. E assim como os filmes de 98, tem diversos filmes que eu vou mostrar aqui da minha coleção e compartilhar histórias, né, de que eu vivi no cinema, na locadora, enfim, de como eu tive contato com esses filmes. Não foram filmes que eu assisti exatamente em 99, alguns deles eu assisti sim, né, no ano que eles foram lançados, mas alguns eu só fui assistir um bom tempo depois, seja na TV a cabo, alugando na locadora, ou comprando a fita pirata na feirinha. Tem filmes, por exemplo, que eu só fui assistir um tempo depois, mas eu tenho guardado o recorte de jornal. Eu tava acompanhando ali quando aquele filme foi lançado, eu vivi aquele lançamento, por mais que eu não tenha assistido o filme naquele ano exato. Mas enfim, vou compartilhar essas experiências aqui nesse vídeo, espero que você goste, e te convido também a compartilhar a sua história com esses filmes aqui nos comentários, beleza? Então vamos lá, bora rebobinar até 1999 para relembrar aí algum desses filmes que me marcaram tanto. Antes de começar a falar dos filmes, deixa eu me apresentar caso esse seja o seu primeiro vídeo aqui no canal. Eu sou o Felipe Pérez e seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Filmes Encontrados, um espaço para quem é apaixonado por filmes e séries de terror e suspense. Já te convido a se inscrever se você ainda não seja inscrito, porque toda terça-feira eu sempre tento trazer um vídeo novo aqui para o canal, né, que são as terças de Filmes Encontrados, e nas quintas eu sempre publico um short também, brincando aí com a sensação de descobrir quais eram os trailers que tinham em determinada fita VHS de terror e suspense. E claro, se você gostar do conteúdo, deixa aquele like para dar uma força para que ele seja recomendado para mais fãs de terror e suspense. Bora espalhar aí a palavra do Filmes Encontrados. Bom, abrindo a lista de 1999, eu não poderia começar por outro filme que não fosse A Maldição de Carrie. Eu tenho uma história bem legal com esse filme, porque foi ali uma época, né, quando esse filme estava para ser lançado, que minha irmã mais velha estava apresentando diversos filmes de terror. Eu, inclusive, acho que já contei essa história aqui no canal quando eu estava falando de A Maldição de Carrie em algum outro momento. Tava para sair A Maldição de Carrie no cinema e ela queria muito ir assistir. E aí ela me falou, você precisa assistir o primeiro filme, vamos pegar na locadora que eu vou te apresentar a Carrie é Estranha, porque é um filme muito bom. E foi aí que ela alugou, a gente assistiu juntos e depois a gente foi assistir também A Maldição de Carrie, que é um filme que eu tenho muito carinho, porque me traz essa memória da gente indo assistir o filme no cinema. Tanto que é um filme que eu acho que ele merecia ser revisitado, porque muita gente odiou ele na época. Eu sempre curti, mas eu acho que foi um filme que envelheceu muito bem. Eu acho que ele discute ali alguns assuntos bem interessantes. E é legal que no VHS ele tá como Carrie 2, A Maldição de Carrie. E depois, quando saiu o DVD, ficou só A Maldição de Carrie. Enfim, é um filme que eu gosto bastante. Recentemente também eu consegui a trilha sonora dele. A trilha sonora dele também é muito boa. Enfim, fica aqui o convite para revisitar A Maldição de Carrie, caso você tenha assistido lá no final dos anos 90 ou começo dos anos 2000 e não tenha curtido tanto. É um filme que pode te surpreender numa possível revisão. No hard feelings, okay? Dude, it's her doing it! The Rage, Carrie 2, rated R. Ainda em 99 também eu assisti A Casa Amaldiçoada no cinema, e foi uma experiência bem legal também, porque eu lembro que na época eu fiquei com um pouco de raiva do filme, porque eu tava gostando dele. Foi um filme que no decorrer dos anos, nas revisões, foi crescendo pra mim, hoje eu gosto bem mais dele. Ainda acho o terceiro ato exagerado, acho, mas hoje em dia eu gosto mais dele. E foi legal porque quando eu fui assistir A Casa Amaldiçoada no cinema, eu ganhei um CD-ROM que eles estavam distribuindo de um filme que estava para estrear também no cinema, que era o A Bruxa de Blair. Esse CD-ROM aqui foi a sensação ali naquele ano. A ideia desse CD era vir ali, né, com um mês de internet grátis, mas trazia conteúdos do filme. Então tinha trailer, entrevistas, cenas do filme e algumas informações ali contando sobre a lenda da bruxa. Que todo o marketing do filme, né, da Bruxa de Blair, corria ali como se fosse uma história real. Ninguém sabia se aquilo tinha acontecido de verdade, se era só o filme. Quem viveu aquela época, quem viveu o lançamento de Bruxa de Blair, sabe que foi um caos total, né? Só se falava disso e ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido ali com aqueles 3 personagens do filme. E aí, quando eu e minha amiga conseguimos esse CD, foi um surto, assim, a gente sempre se reunia pra ver, a gente tava louco pra assistir o filme no cinema, e eu tenho uma memória bem viva na minha cabeça de quando, uma vez que eu fui na casa dela, ela tinha ali no quintal
Na parte de baixo tinha a lavanderia e em cima ficava o escritório do pai dela. E o computador ficava no escritório do pai dela. E eu lembro da gente ali sentado, vendo o CD, assistindo e revendo o trailer, criando teorias do que seria o filme, como que seria, enfim. Quem viveu essa época da Bruxa de Blair sabe que foi, assim, o fenômeno. E aí esse CDzinho eu guardo dentro do meu DVD que eu tenho da Europa Filmes, né, da Bruxa de Blair. E é legal que esse filme, eu lembro que quando eu assisti ele no cinema, eu tinha uma outra ideia de como ele seria, né? Ele é um filme muito mais sugestivo, tanto que quando acaba o filme, todo mundo ficou ali naquela, mas é isso, não vai mostrar mais. Eu era muito novo, assim, eu não conseguia assimilar totalmente aquele poder da sugestão que o filme tinha. E foi um filme que depois, né, nos anos seguintes, sempre que eu revi, ele foi ficando cada vez mais assustador. E eu acho que, assim, é um filme que quando ele te pega, ele não solta mais. O terceiro ato dele, sempre que eu assisto, eu fico arrepiado. Eu acho muito bom. I'm so scared. Tenho também o CD da trilha sonora de Bruxa de Blair, que tem uma história legal com esse CD, porque eu comprei ele na época que eu tava fazendo faculdade, e na minha faculdade tinha uma lojinha de CD que eles alugavam os CDs. E aí foi lá que tinha, né? Eles colocaram até um adesivo aqui com o nome do filme em português, e aqui atrás tinha um selinho, né, de locação loja 2. Mas aí, além de estar para locação, ele também estava para venda e foi lá que eu consegui comprar ele para coleção. O tema desse filme é sinistro demais, aquele que toca nos créditos finais, é muito marcante. Nossa, eu tô derretendo porque tá muito calor. Um outro filme de 1999 que me marcou muito foi Tentação Fatal, porque nessa época eu já era completamente apaixonado pela Kate Holmes, eu assistia Dawson's Creek, então tava vivendo ali o hype da série, e, bom, tenho na coleção tanto VHS como algumas edições em DVD, tenho o DVD também da Paris Filmes, e acabei comprando também um tempo depois o DVD importado, que tem o filme em widescreen. E assim, esse filme, ele me marcou muito ali também no começo dos anos 2000, porque sempre quando eu ia viajar com a minha família, reunia ali, né, as famílias que eram amigos, tal, a gente ia viajar no final do ano, eu ia pra praia, eu ia pra algum sítio, eu sempre levava ou meu videocassete ou meu aparelho de DVD, e aí, né, eu era o responsável por levar o catálogo de filmes. E Tentação Fatal era um filme coringa, que toda viagem a gente sempre assistia. Eu tenho guardado aqui, deixa eu guardar dentro do DVD, o anúncio do lançamento do filme nos cinemas, sexta-feira nos cinemas. Para passar de ano, eles estavam dispostos a tudo, até matar a professora. Eu deixo guardado aqui dentro do DVD. E aí, outra coisa que eu também consegui recentemente, digo recentemente assim, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, foram os CDs da trilha sonora. Né, os dois CDs, que um saiu com a capinha amarela e outro com a capinha vermelha, que um são os temas instrumentais do filme, né, o score do compositor John Frizzell, e as músicas que tocam no filme. Eu amo a trilha sonora desse filme, sempre que eu escuto é aquela coisa de ir passando pelas cenas, e eu acho que é uma trilha sonora também que conversa muito com Dawson's Creek. Bom, Tentação Fatal é um filme do Kevin Williamson, né, trazia ali um pouco a vibe também de Dawson's Creek, e, enfim, sou apaixonado por esse filme. Ah, e claro, né, por exemplo, esse CD aqui, ele tem também uma coisa meio especial na coleção, porque diversas das músicas que tem nessa trilha sonora não estão nas plataformas de streaming, então não tem como escutar. Pode achar, talvez tenham upado no YouTube, alguma coisa assim, mas é uma coisa que a coleção em mídia física também proporciona, né, você conseguir ter aí no seu acervo diversas coisas que hoje estão completamente indisponíveis para você consumir, seja nas plataformas de streaming de áudio ou de filme, né? Porque tem vários filmes que acabaram não entrando também nos streamings que hoje dificilmente você encontra. What I have planned for you is a fate. E aí tem vários filmes de 99 também que eu assisti na TV a cabo, e alguns eu aluguei, outros eu fui assistir quando comprei o DVD. Separei aqui alguns para relembrar, que foi o Ecos do Além. Esse eu lembro que eu assisti pela primeira vez quando eu comprei esse DVD aqui, quando eu comecei a comprar DVD, ele não foi ali meio que um dos primeiros, não foi exatamente o primeiro, eu já devia ter, sei lá, talvez na época eu já devia ter uns 20 filmes em DVD por aí, mas eu acho que foi um dos primeiros ali, dos primórdios do começo da coleção. A Mão Assassina, que esse filme é maravilhoso também, é a cara dos anos 90, né, com o Devon Sawa, a Jessica Alba,
É um filme divertidíssimo, inclusive até teve um relançamento recente pela Classic Line. Tem o Estigmata também, mas eu acabei não separando o DVD. Bom, tá ali na prateleira, não vou conseguir pegar agora, mas eu tinha pego o CD da trilha sonora que eu tenho, que Estigmata também é um filme bem legal. Também a primeira vez que eu assisti ele foi na TV a cabo. Eu lembro que eu acho que... Quando eu tinha esse lance de que a gente tinha TV a cabo e a gente assinava a NET, né? E aí tinha a revista da NET. Sempre que chegava a revista da NET no começo do mês, eu ia lá na listagem, né? Que no final da revista sempre tinha ali por ordem alfabética a listagem de todos os filmes que ia passar no mês ali em todos os canais da NET. E aí eu já ia olhando ali pelo gênero e ia marcando, né, a caneta, quais eram os filmes de terror, anotando os horários que eles iam passar para eu poder assistir e gravar. E Estigmata foi um deles. Não só Estigmata, como também Pânico no Lago, que eu lembro que a primeira vez que eu assisti também provavelmente deve ter sido ali em alguma exibição, acho que do Telecine, não sei. Mas eu lembro que foi em uma das exibições da TV a cabo, e eu acho esse filme divertidíssimo, é do Steve Miner, que é um diretor que eu gosto bastante, que foi o que dirigiu Sexta-feira 13, parte 2, parte 3, Halloween H20, dirigiu episódios de Dawson's Creek, enfim, é um diretor que eu curto bastante o trabalho, e eu gosto bastante de Pânico no Lago, porque eu tenho uma memória com ele, que me marcou muito, que aconteceu muito tempo depois que eu assisti ele pela primeira vez, e foi justamente com esse DVD aqui, que foi ali no final dos anos 2000, eu acho que foi em 2009, foi em 2009. No começo de 2009, minha avó paterna faleceu, e foi muito difícil pra gente, né, o meu avô acabou ficando um tempo morando sozinho, pra ele foi muito difícil a partida da minha avó, e eu lembro que depois que minha avó faleceu, como meu avô estava se sentindo muito sozinho, eu ia todo dia lá para tomar café com ele. Eu tinha um horário de manhã ali que eu começava a trabalhar cedo, mas eu tinha um período, né, um buraco ali entre um horário e outro que eu conseguia ficar um tempo com ele de manhã. Então eu ia para lá, ficava ali umas 2, 3 horas com ele ali no período da manhã, ia tomar café com ele, a gente ficava conversando e tal, então acho que foi um período que ajudou muito ele também, porque ele estava se sentindo muito sozinho, e pra mim também foi muito importante, porque eu também estava sofrendo muito com a perda da minha avó, eu era muito próximo a ela, e foi legal também porque ele me compartilhou diversas histórias que ele tinha com a minha avó, foi um momento de conexão muito bom que eu tive com o meu avô, e nessa época eu sempre levava um filme pra assistir com ele. Em determinada manhã que eu falava, tá a fim de assistir um filme hoje? Vamos assistir? Aí eu lembro que a gente assistiu, eu sei que vocês fizeram no verão passado, A Casa de Vidro, e um desses filmes, que eu acredito que tenha sido o último filme que a gente assistiu junto, né, na casa dele, que eu levei, foi Pânico no Lago, com esse DVD aqui. Então, enfim, eu tenho um apego muito grande com esse DVD, e eu sempre que eu pego ele eu lembro do meu vô, porque a última vez que eu assisti Pânico no Lago foi com o meu vô, eu nunca mais consegui rever o filme depois. Meu avô faleceu em 2009 também, nesse mesmo ano que minha avó faleceu, então é um filme que sempre que eu pego o DVD, enfim, eu automaticamente lembro do meu avô. Eu tenho guardado aqui em algum lugar... tá aqui. Eu tinha separado, eu não sabia se eu tinha deixado aqui. Eu não assisti Pânico no Lago no cinema, mas eu tenho guardado alguns recortes dele, né? Eu tenho o cartaz, né? Ele é gigantesco, feroz, perigoso, não há como escapar. Tenho também a crítica da Flávia Gigliotti, não dá para levar a sério Pânico no Lago. E aí tenho também esse outro de quando já estava em cartaz, já tinha estreado e já está aqui. Assista nos melhores cinemas, consulte o roteiro. No! How much of a wacko is this guy? Bridget Fonda. Lake Placid. E bom, eu falei do meu avô paterno, que eu tenho essa memória, né, com Pânico no Lago, que a última vez que eu assisti Pânico no Lago foi com ele, e vou falar da minha avó também, né, eu já compartilhei essa história em algum outro vídeo que eu tinha falado sobre O Sexto Sentido, né, que é de 99, e O Sexto Sentido eu não assisti no cinema, mas eu tenho uma história com a minha avó paterna, que foi assistir O Sexto Sentido no cinema. E minha avó adorava compartilhar coisas comigo relacionadas a filme, ou coisas relacionadas à TV, porque ela sabia que desde pequeno eu sempre fui apaixonado por rádio, TV e cinema. Ela via um comercial, ela achava uma ideia genial, ela me ligava e falava, mas você viu o comercial novo da Coca-Cola? Você viu que ideia legal e não sei o que tal? Você viu que tá pra estrear tal filme? Viu o comercial na TV?
Então a gente conversava muito sobre isso. E aí ela foi assistir O Sexto Sentido no cinema, e aí em uma tarde que eu tava na casa dela, ela me compartilhou, falando que o filme era muito legal, que tinha um final surpreendente, que eu precisava assistir. Então O Sexto Sentido me traz muito essa memória da minha avó também, que eu sempre lembro dela quando eu vou assistir. Olha que engraçado, 2 filmes de 99 que eu não assisti em 99, e que me trazem memórias do Sexto Sentido com a minha avó e Pânico no Lago com meu avô. Muito doido. E aí eu tenho guardado aqui na minha coleção também os recortes de jornal de Sexto Sentido. Não assisti no cinema, mas vivi o lançamento dele, né? Então tenho aqui os recortes, né, de algumas frases, mensagens do além, e o cartaz de quando o filme entrou em exibição nos cinemas, né? Hoje nos cinemas. Aqui tem até uma crítica do Globo, Ana Maria Baiana. É bom, sincero, humano e o tipo de filme que as pessoas querem ver mais de uma vez. E é bem isso. Foi uma das coisas que minha avó falou quando ela assistiu, que ela queria assistir uma segunda vez pra tentar pegar algumas coisas que talvez ela não tivesse pego. E do Sexto Sentido, a primeira vez que eu fui assistir ele foi quando eu consegui comprar a fita pirata. Ali no comecinho dos anos 2000, foi em 2000, 99, 2000, 99, 2000, 2001, mais ou menos nesse período, assim. O que tava ali para colecionar, né, uma coisa que estava acessível para mim, ali entre 99, 2000, 2001, eram as fitas piratas que vendiam ali nas feirinhas, nos centros comerciais e tal, e foi quando eu consegui comprar o Sexto Sentido. Aí eu tenho guardado a capinha, né, que é esse Xerox aqui, da fita pirata. A fita eu acredito que eu não tenho mais, porque depois de um tempo, quando eu comecei a colecionar VHS originais, que eu comecei a comprar em sebo, e depois também os DVDs, algumas dessas fitas que eu tinha gravado e pirata, eu acabei gravando por cima, mas eu tenho uma pasta onde eu deixo guardados os encartes, né, das fitas piratas que eu tinha, e o Sexto Sentido eu tenho guardado até hoje. Enfim, é um filme que eu tenho uma memória afetiva muito grande com ele. E aí, de outros filmes de 1999 que eu também tinha fita pirata, que inclusive foram com essas fitas piratas que eu assisti pela primeira vez esses filmes, foi o A Casa da Colina, que eu tenho guardado também, né, a cópia dublada, e A Casa da Colina eu sou completamente apaixonado, né, primeiro filme da Dark Castle a gente nunca esquece. Depois eu comprei o DVD, tenho o VHS original também na coleção, tenho o cartaz de cinema que inclusive eu quero depois atualizar os cartazes aqui do meu quarto. Eu tenho pendurado A Maldição de Samantha, Premonição e Pânico 3, e tô pensando ainda qual deles que eu vou tirar para conseguir colocar o da Casa da Colina. Talvez eu compre uma outra moldura para colocar o da Casa da Colina e tente achar um lugar para colocar aqui, mas eu quero muito, em algum momento, colocar o cartaz que eu tenho da época das locadoras de A Casa da Colina. Um filme de 99, que eu assisti pela primeira vez numa dessas fitas piratas que eu comprei, eu guardo até hoje a fita e a caixinha, né, a capa na caixinha original de quando eu comprei, Morcegos. E eu deixo guardado ele nessa caixinha, eu tenho o DVD dele também, mas eu deixo essa edição pirata guardada, porque na época eu emprestava muitos meus filmes, né? As pessoas achavam que eu era a locadora gratuita do bairro. E aí, além de fazer as etiquetinhas, né, que eu imprimia, colocava o nome do filme, nome em inglês, colocava a duração, se era dublado ou legendado, o nome do diretor. Esse foi um filme que eu emprestei bastante, né? E aí eu fiz um aviso dentro, que eu escrevi com caneta. Tá escrito assim: esta fita pertence a Felipe Pérez. Ao pegá-la, você está assumindo um termo de responsabilidade com o dono deste VHS. Em caso de danos, uma quantia de R$10 será paga ao dono. Obrigado, Felipe Pérez. E essa quantia, esse valor de R$10 era porque era o valor que eu pagava quando eu comprava essas fitas pirata, né? Bom, para fechar esse vídeo de 1999, que eu acho que já tá muito longo, acho que eu já falei demais, eu deixei separado aqui fitas VHS que eu comprei em sebo e que são filmes de 99 e que me trazem muito essa época de quando eu frequentava bastante ali os sebos para poder começar a comprar as fitas originais para minha coleção, né? Um deles é A Maldição da Casa Assombrada, uma produção meio obscura ali do Roger Corman, que poucas pessoas lembram, saiu aqui em VHS pela Alpha Filmes. O Colheita Maldita 666, Isaac está de volta, que nem é o meu Colheita Maldita preferido, mas que foi um filme que, quando eu vi ali no sebo, eu fiquei bem curioso para assistir,
porque trazia de volta, né, o personagem do primeiro filme. Colheita Maldita é uma franquia que eu tenho inteira ela em VHS, que eu comprei tudo nessa época, quando eu tava começando a colecionar VHS, e foi uma franquia que eu consegui assistir ela inteira na época. Mas me conta agora aqui nos comentários quais são suas histórias com alguns desses filmes que eu falei aqui nesse vídeo, se algum deles também te marcou bastante, e se são importantes pra você, assim como são importantes pra mim também. Pra mim são filmes muito especiais. Don't be afraid. It's your soul that's gonna burn in hell. I don't have a soul. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, recomenda para aquele seu amigo ou amiga que é apaixonado por filmes e séries de terror e suspense, se inscreve para receber os próximos conteúdos e a gente se vê na próxima terça de Filmes Encontrados. Até lá!